Agora há um cessar-fogo acontecendo no Líbano, enquanto a economia iraniana continua desmoronando diante dos nossos olhos. O Irã exigia multa de 2 milhões de dólares americanos para navios cruzarem o Estreito de Hormuz. Mas agora os navios estão se recusando a pagar e o regime iraniano não tem outra forma de obter receita, enquanto o bloqueio dos Estados Unidos continua em vigor. A situação econômica está ficando tão ruim dentro do país que há uma disputa interna se formando da cúpula da liderança. Então vamos falar sobre tudo isso, começando, é claro, pelo cessar-fogo no Líbano. Aqui está a declaração que o presidente Trump divulgou esta manhã. Tive uma ótima conversa com o respeitado presidente do Líbano e o primeiro-ministro de Israel. Esses dois líderes concordaram em iniciar um cessar-fogo formal de 10 dias às 17 horário do leste para buscar a paz entre seus países. Na terça-feira, esses dois países se encontraram pela primeira vez em 34 anos aqui em Washington, D.C. Ordenei ao vice-presidente J.D. Vance, ao secretário de Estado Rubio e ao chefe do Estado-Maior Conjunto Raising Cane que colaborem com Israel e Líbano para buscar paz duradoura. Agora, é interessante que o militar, o general Raising Cane, esteja envolvido nas negociações de paz, e isso nos diz muito. O comandante do Comando Central, Almirante Cooper, foi ao Paquistão durante a recente reunião de negociações, representando os Estados Unidos e integrando a delegação que acertava os detalhes. É positivo ver militares envolvidos em uma guerra que eles próprios executam. Mas, ainda assim, vamos voltar ao cessar-fogo que foi acordado entre Israel e Líbano. Isso foi histórico em vários níveis diferentes. Como disse o presidente do Líbano e o primeiro-ministro de Israel se ligaram esta manhã pela primeira vez em 34 anos. A última vez que essas duas partes conversaram foi em 1993, e desde então não houve nenhuma comunicação até esta manhã. Além disso, foi confirmado que eles podem se encontrar futuramente em Washington, D.C., o que também seria um encontro histórico. Esperamos que isso permita um Líbano próspero, livre do controle do Hezbollah. Porém, o cessar-fogo é importante não só para os países envolvidos. Isso também é importante para os Estados Unidos e o Irã. Veja o motivo. Antes da reunião no Paquistão entre Irã e Estados Unidos, a delegação paquistanesa tuitou que só participaria após cessar fogo no Líbano. Bem, rapidamente descobrimos que eles estavam apenas mentindo. Eles apareceram mesmo assim, apesar de não haver um cessar-fogo. Mas agora que há um cessar-fogo, pelo menos na minha opinião, acho que isso torna mais provável que o Irã concorde com algum tipo de acordo de paz. Antes disso, espero que o Irã abra o Estreito de Hormuz e pare de atacar navios civis que apenas tentam passar por uma via navegável internacional. É importante destacar aqui que isso fazia parte do acordo, o acordo de cessar-fogo que ambas as partes aceitaram. O Irã disse que vai abrir o Estreito de Hormuz e os Estados Unidos disseram que vão parar de bombardear o Irã. Os bombardeios dos Estados Unidos cessaram, mas os iranianos ainda não cumprem sua parte do acordo. Espero que abram logo, pois até a China está irritada com o Irã. Veja só, o chanceler da China solicitou ao Irã que permita a navegação normal no Estreito de Hormuz. Vou esclarecer algo. A Marinha dos Estados Unidos não está bloqueando o Estreito de Hormuz. Vamos falar disso mais adiante no vídeo. Mas eles estão apenas bloqueando navios que estão saindo dos portos iranianos. E eles só estão fazendo isso porque o Irã está bloqueando o Estreito de Hormuz. E agora até a China, um aliado do Irã, está abertamente pedindo para que o Irã encerre o bloqueio. É aqui que precisamos entender um pouco de geopolítica. A China depende do petróleo iraniano. Acho que cerca de 10% das importações chinesas vêm do Irã. Mas a China é muito mais dependente do petróleo do Golfo, basicamente de países como Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Bahrein e Catar. Cerca de 30%, ou talvez até 40% do petróleo chinês, vem de países do Golfo que não são o Irã. E é exatamente por isso que a China não está apoiando abertamente o Irã nesta guerra. Eles têm sido muito cuidadosos para basicamente adotar um tom neutro e, às vezes, até pedem que o Irã basicamente abandone o terrorismo econômico que está praticando no Estreito de Hormuz. Hoje declararam publicamente: "Ei, Irã, cumpra sua parte no cessar-fogo e abra o Estreito de Hormuz." Para o Irã, isso é muito importante, pois tem pouco apoio internacional, exceto da Rússia, China e Coreia do Norte, especialmente após o que fizeram em janeiro. Se a China está gradualmente abandonando o Irã, o regime tem pouca esperança.
A boa notícia é que isso aumenta as chances de o Irã aceitar um acordo de paz, já que os aliados estão abandonando um a um. Trump sugeriu isso em uma coletiva de imprensa que deu hoje de manhã. Ouça. Você considera estender o cessar-fogo com o Irã? Com quem? Com o Irã. Estamos indo bem, talvez aconteça antes. Não sei se precisa ser assim. O Irã quer fazer um acordo e estamos lidando muito bem com eles. Não pode haver armas nucleares. Se tivermos, isso é um grande fator. E eles estão dispostos a fazer coisas hoje que não estavam dispostos a fazer 2 meses atrás. Agora, uma coisa que Trump mencionou é que o Irã agora está disposto a fazer algo que não estava disposto a fazer antes. Isso pode indicar que o Irã aceite entregar o urânio enriquecido de suas instalações nucleares, que ficam no subsolo por terem sido bombardeadas. Se isso for realmente verdade, e isso é um grande se, definitivamente é um grande progresso nessa guerra. Ainda precisamos esperar para ver o que o Irã vai dizer publicamente. E claro, o que eles vão fazer. Porque no fim das contas, isso importa muito mais do que o que eles dizem nos bastidores. Mas ainda assim, se isso for verdade, definitivamente é algo enorme. Enorme mesmo. Além disso, o presidente Trump confirmou que a próxima rodada de negociações pode ocorrer já neste fim de semana. Ouça. Esta é a rodada presencial mais recente de negociações sobre a guerra no Irã. Todos eles foram cancelados. Quero dizer, não é uma questão do Irã. Todos eles foram. Provavelmente, talvez, durante o fim de semana. O bloqueio tem sido incrível, tem se mantido. Eles não estão fazendo negócios. Eles não conseguem fazer negócios por causa do bloqueio. E então a combinação de não ter marinha, não ter força aérea, não ter equipamento antiaéreo, eles não têm nada. Tudo se foi, inclusive seus líderes. Agora eles têm um novo grupo de líderes, e nós os achamos muito razoáveis. Agora vamos discutir por que o Irã de repente está tão disposto a negociar tão rápido. E isso está ligado ao bloqueio. O Irã já enfrentava dificuldades econômicas, e o bloqueio só piora. Com a economia devastada pela guerra, eles têm motivo urgente para negociar. Segundo a mídia iraniana, reconstruir o país custaria cerca de 270 bilhões de dólares. Isso ainda é uma estimativa, já que a guerra continua. Só saberemos o número exato quando tudo se acalmar. Temos um acordo de paz. Mas esse ainda é um número alto, especialmente para um país como o Irã. O que agrava a situação não é só o dano, mas também o momento em que ocorreu. Veja, os enormes protestos que aconteceram no Irã há apenas alguns meses começaram como um protesto econômico. As pessoas estavam sofrendo. A economia não funcionava para a maioria dos iranianos. Por isso, milhões foram às ruas em várias cidades. Agora, os danos físicos da guerra se somam à crise econômica já existente. Por isso, ontem mostramos que o Banco Central do Irã alerta publicamente o governo. Sem alívio das sanções, não haverá recuperação econômica. O Irã não vai se recuperar disso. Eles vão se desintegrar. Nem sei o que acontece quando um país colapsa economicamente. Vai ser como a União Soviética 2.0 ou algo ainda pior? Toda a má gestão do governo sobre a água em Teherã, a má gestão da receita do petróleo que entrava no país e o investimento de bilhões em atores estrangeiros como Hezbollah, Houthis e Hamas. Bem, tudo isso está voltando para assombrá-los. E o bloqueio só está piorando essa situação. Muitos líderes iranianos esperavam que, apesar dos problemas, poderiam superar a situação se controlassem o Estreito de Hormuz e conseguissem permissão dos Estados Unidos para cobrar 2 milhões de dólares por navio que passasse pelo estreito. Vamos fazer uma conta simples. Cerca de 100 navios passam pelo Estreito de Hormuz todos os dias. 2 milhões de dólares por navio são 200 milhões de dólares por dia. Isso é muito dinheiro se as coisas tivessem acontecido como o Irã esperava. Infelizmente para esses líderes, o plano não está saindo como planejado. Veja, isso está vindo dos próprios autoridades iranianas. Eles estão em pânico porque até agora 60 navios receberam permissão da agência iraniana, que foi criada para cobrar o pedágio. E essa agência enviou 8 solicitações de pagamento para 8 navios que passaram pelo Estreito de Hormuz e prometeram que pagariam no futuro. Mas essas solicitações de pagamento ainda não foram pagas. Eles arrecadaram 0 dólares. E isso gerou preocupação nos mais altos níveis da liderança iraniana.
Agora eles estão falando em remover a pessoa responsável e transferir a supervisão dessa agência para o presidente iraniano. Você deve estar se perguntando como o Irã deixou esses navios passarem sem receber antes. Isso é o básico dos negócios, aprendido no ensino médio, mas é preciso considerar a perspectiva iraniana. Muitos desses navios que concordam em pagar no futuro são navios chineses. A China fornece armas e, com certeza, apoio econômico para a economia iraniana. O Irã simplesmente não tem o poder ou a disposição diplomática para atirar em um navio chinês. Se o Irã fizesse isso, se tornaria o país mais isolado do mundo, irritando tanto o Ocidente quanto o Oriente. Por isso, eles nunca fizeram isso. Eles esperavam que os navios pagassem depois. Mas as pessoas amam dinheiro. Ninguém quer pagar 2 milhões de dólares só porque o Irã diz que tem controle sobre uma via navegável internacional. E é exatamente isso que os navios estão fazendo. Eles simplesmente não estão mais pagando. Para o Irã, isso não é boa notícia. De qualquer forma, vamos focar nas negociações. Hoje de manhã, na coletiva de imprensa citada, o presidente Trump afirmou estar disposto a ir a Islamabad para fechar um acordo com o Irã. Se realmente recebermos a confirmação de que ele está viajando para o Paquistão, acho que podemos assumir com bastante segurança que há um acordo basicamente acertado em princípio. Só falta a assinatura, pois o presidente dos Estados Unidos não viajará se ainda houver negociações. Mesmo assim, a mensagem de Trump só indica que ele está aberto à ideia, não que fará isso neste fim de semana. Assim, é improvável vermos algum acordo neste fim de semana. Com sorte, mensagens assim indicam que um acordo está perto. Ótima pergunta. Enquanto os iranianos conversam, os americanos se preparam. Milhares de tropas americanas adicionais ainda vão para a região. Aviões de transporte e reabastecedores pousam diariamente no Oriente Médio, mostrando que Trump tem várias opções disponíveis. Se os iranianos não estiverem falando sério sobre fazer um acordo de boa-fé, a região pode voltar à guerra. Mas o que é um acordo de boa-fé? Isso é o principal a observar. Um acordo de boa-fé é o Irã entender que nunca terá uma arma nuclear, entender que não pode manter a capacidade de enriquecer urânio, entender que precisa remover o urânio já enriquecido, que está enterrado profundamente no subsolo. Após a Operação Martelo da Meia-Noite em seu país, se conseguirem firmar esses acordos na mesa de negociação, talvez alcancem um acordo. Há outras questões em debate, como o programa de mísseis balísticos e o apoio a grupos como Hamas, Houthis e Hezbollah. O ponto principal é esse. Agora quero focar na coletiva de imprensa do Pentágono desta manhã, onde também soubemos detalhes interessantes. Primeiro, temos o almirante Brad Cooper falando sobre o resgate que aconteceu há cerca de uma semana, quando centenas de forças especiais dos Estados Unidos entraram no Irã e resgataram um aviador que ficou preso no país por mais de 24 horas. Bem, ouça só. Encontrei equipes que ajudaram a trazer nossos aviadores do F-15 em segurança do Irã e ouvi relatos em primeira pessoa. Heróis absolutos. Passei um tempo com nossas tropas, que usam táticas e tecnologias inéditas em combate. Não posso detalhar quais são, mas esses jovens estão inovando. É incrivelmente inspirador. Juntas, as 4 melhores forças aéreas do mundo, a Força Aérea de Israel, a Força Aérea dos Estados Unidos e as Forças Aéreas da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, atingiram e superaram nossos próprios objetivos militares repetidas vezes. E por fim, temos o General Raising King, basicamente fazendo uma análise detalhada de como os Estados Unidos estão executando esse bloqueio. Quantos navios de guerra estão envolvidos? Como eles se comunicam com os navios que, você sabe, tentam furar o bloqueio? E como eles garantiram que, até agora, nenhum navio conseguiu passar pelo bloqueio dos Estados Unidos, que está montado logo ao largo do Golfo de Omã? Na verdade, acho que fica no Oceano Índico. Veja, ele tem gráficos, mapas e tudo. Primeiro, para o gráfico. Isso foi feito antes do início do bloqueio. O norte está para cima. Você pode ver a linha do bloqueio aqui no centro do gráfico, indicada pela linha vermelha tracejada. Este mapa é uma imagem extraída do nosso quadro operacional comum, que usamos para permitir que os comandantes e líderes-chave vejam o que está acontecendo em tempo quase real. Nós apenas capturamos imagens da tela para destacar as ações e atividades. O que não está mostrado é o quão incrivelmente congestionada essa área está e o trabalho incrível que nossos marinheiros estão fazendo para garantir que possam operar em meio ao intenso tráfego dessa área marítima. O que também não está representado aqui
é a força massiva, enorme, de caças, aeronaves de inteligência, helicópteros e outras forças embarcadas, incluindo aviões-tanque de reabastecimento aéreo que estão sobrevoando essa área de bloqueio. Você vai notar que as forças dos Estados Unidos estão em azul, os navios iranianos estão em vermelho. E quando começamos esse bloqueio, havia 7 navios de interesse que preocupavam o Comando Central dos Estados Unidos. Por meio de uma variedade de ferramentas de inteligência e com a assistência do Escritório de Inteligência Naval e de outras agências de inteligência, a força começou a caçar possíveis interceptadores às 10 horas da manhã, horário padrão do leste dos Estados Unidos. Próximo slide, por favor. Agora são 12 horas e 40, horário de verão do leste dos Estados Unidos. 2 horas e 40 minutos após o início do bloqueio, enquanto aqueles que tentam furar o bloqueio tentam cruzar a linha. As forças dos Estados Unidos começaram a ser empregadas. À frente delas, havia uma variedade de recursos de inteligência, vigilância, reconhecimento e apoio tático. Imediatamente, esses navios que tentavam furar o bloqueio começaram a ver, perceber e sentir o poder de combate dos Estados Unidos se fechando sobre eles. O navio líder, normalmente um destroyer como mostrado aqui, junto com o poder aéreo do grupo de ataque do USS Abraham Lincoln, começou a se mover em direção àqueles navios. Em cada ponto, a Marinha dos Estados Unidos transmitirá um aviso. Um jovem marinheiro, normalmente na ponte de um desses destroyers, um oficial subalterno, pega o microfone e transmite, e eu cito: "Não tente romper o bloqueio. Embarcações serão abordadas para interdição e apreensão ao transitarem para ou a partir de portos iranianos. Dê meia volta ou prepare-se para ser abordado. Se você não respeitar este bloqueio, usaremos a força." Enquanto essa mensagem está sendo transmitida, como mencionei antes, aqueles capitães de navio podem literalmente ver, sentir e perceber a pressão ao redor deles. É uma máquina bem ajustada, ensaiada várias vezes e executada agora 13 vezes desde que o bloqueio começou. Próximo slide, por favor. Já se passaram mais de 24 horas desde o início do bloqueio. Você pode ver vários navios dando meia volta, 12 dos quais permaneceram dentro da linha de bloqueio. Um deles, que não está representado no lado leste, deu meia volta antes mesmo de tentar. Qualquer navio que cruzasse o bloqueio faria com que nossos marinheiros executassem táticas previamente planejadas, projetadas para levar a força até esse navio e, se necessário, abordá-lo e assumir o controle. E isso inclui uma série de opções de uso escalonado da força, que podem envolver tiros de advertência e outras medidas. Próximo slide. O gráfico final mostra uma imagem tirada às 23h20 da noite de 14 de abril. Você pode ver que os capitães de todos esses navios tomaram a decisão sábia de não se mover, transitar ou tentar furar esse bloqueio. Como mencionei até agora, 13 navios tomaram a decisão sábia de dar meia volta. E enquanto continuamos mantendo esse bloqueio, sob ordem do secretário e do presidente, qualquer embarcação que se recusar a cumprir nossas instruções será tratada de acordo. Até esta manhã, o Comando Central dos Estados Unidos não precisou abordar nenhum navio específico. E vou lembrar que também estamos conduzindo ações e atividades semelhantes de interdição marítima na área de responsabilidade do Pacífico contra aqueles navios que deixaram essa região antes de começarmos o bloqueio.